Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Sou o Astrogildo, trazendo mais uma reflexão da palavra de Deus para a tua vida. Essa é minha esposa Dai, Amém. serva do Deus Altíssimo, minha ajudadora em tudo. E a passagem que queremos compartilhar com você encontra-se em Isaías, capítulo número 6, do versículo do 1 ao 8, onde diz assim a poderosa palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta moveram a voz do que clamavam. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Porém um dos serafins voou para mim, dizendo, trazendo na sua mão uma brasa viva que trazia do altar com um tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso, vi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. E esta passagem de Isaías, ele começa falando do rei Uzias. E dá o entender até, meu amor, que Isaías começa o seu ministério após a morte de Uzias, onde nós vemos que antes da morte de Uzias, Isaías já era profeta, é claro, porque falar de Isaías é uma grande responsabilidade. Isaías foi o profeta que mais profetizou sobre a vida do nosso Salvador. Jesus Cristo. Aleluia. Né? Quando o anjo Gabriel visitou Maria, né, em Mateus capítulo 1, ele falou: bem-aventurada, Maria foi escolhida. Mas 700 anos atrás de Maria receber a visita do anjo Gabriel, o profeta Isaías, ele fala em Isaías capítulo 7, versículo 14, profetiza para o povo de Israel que irá nascer de uma virgem um varão, o Messias, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Então Isaías, ele já era profeta antes da morte do rei Uzias. O rei Uzias, né, foi o rei que mais governou no reinado de Israel. O rei Uzias, ele foi o 5º rei de Israel, porque o primeiro nós sabemos que foi Saul. O segundo foi Davi, né? O terceiro foi o filho de Davi, Salomão, o rei Salomão, que governou durante 40 anos. Também foi a trajetória do rei Saul e do rei Davi, que governaram também 40 anos. Depois de Salomão veio Amazias, que Amazias ele governou durante 29 anos. Depois que morreu o rei Amazias, veio então o seu filho Uzias. Uzias começou a governar
com 16 anos. E ele teve um reinado muito longo, que ele governou 52 anos, ele governou o reino de Israel. Mas Isaías, ele já era profeta, é claro. Isaías, ele já profetizava antes da morte de Uzias. E essa passagem aqui relata que Isaías, ele teve uma experiência com Deus. E através dessa experiência com Deus, que foi quando morreu o rei Uzias, aí Isaías teve uma experiência, teve uma visão, e através daquela visão ele teve uma experiência com Deus. Ele viu o Senhor num trono e anjos arrodeando o Senhor, que os anjos tinham 6 asas, com 2 cobriram o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 eles voavam. E a partir deste momento, o ministério de Isaías foi um ministério de poder, um ministério de ousadia, um ministério cheio da presença do Deus Altíssimo. Isaías começou o ministério depois da experiência com Deus. Isaías já era um profeta, mas a partir daquele momento da experiência com Deus, o ministério de Isaías cresceu. Não é diferente da nossa vida. Eu mesmo aceitei a Jesus, tomei minha decisão com 43 anos. Mas eu tive uma experiência com Deus com 49 anos. E com 49 anos, naquela experiência com Deus, que foi através do meu acidente, o meu ministério tem sido um ministério de bênção, um ministério de poder. Porque o que fortalece o homem e a mulher é a experiência que temos com Deus. E quando Isaías teve essa experiência, essa visão, que viu o Senhor e viu os anjos clamavam, adoravam a Deus dia e noite. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías, quando teve aquela visão, ele ficou amedrontado, a ponto dele falar, ai de mim, porque eu vi o Senhor. E por que Isaías ele falou, ai de mim? Ele teve aquela visão, ele viu o Senhor e ele falou, ai de mim, estou perdido. Porque Isaías, ele sabia a lei, ele sabia a experiência de Moisés. Moisés, um homem que tinha muita experiência com Deus, e depois de muita experiência com Deus, muita intimidade com Deus, ele desejou ver a face de Deus. E Deus falou, Moisés, se tu vê a minha face, tu morre. Mas vai para atrás daquela rocha que eu vou me apresentar. Mas vou me apresentar pelas costas, porque se tu vê o meu rosto, tu morre. Se o homem vê o meu rosto, ele morre. Isaías sabia essa passagem que aconteceu com Moisés, por isso que ele falou, ai de mim, pois estou perdido. Ele ficou amedrontado, pensando que iria morrer. Mas Deus, ele teve misericórdia do profeta Isaías e mandou um anjo tocar em Isaías e foi purificado então o seu pecado. E Isaías começou a ser fortalecido através dessa experiência. E o interessante é que Isaías contando essa experiência, e ele fala que ele ouviu o Senhor falando, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Isaías ouviu Deus falando. Acredito eu, a Bíblia não relata, mas acredito eu que Deus, ele estava falando com os anjos, né? A quem enviarei? Isaías, ouvindo aquela voz, ele se prontificou e falou, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías entendeu o que Deus queria
com ele. Deus queria uma intimidade forte com Deus. Queria encher ele de unção. Queria encher o profeta Isaías de unção. E o profeta Isaías, ele entendeu o que Deus ele queria. Deus queria alguém que se prontificasse a pregar a palavra. E não é diferente. É igual a vida do oleiro, né? É igual a vida do oleiro. Exatamente. Deus viu ele, Osias, Deus viu o profeta Elias, ele viu que nele fosse um vaso. Exatamente. Um vaso escolhido. Um vaso escolhido. Que somos nós. Exatamente. E é você também, um vaso escolhido. Então a gente somos um vaso escolhido que pra gente poder se encher de óleo, né, do óleo santo, daquele azeite. Do azeite do poder de Deus, do Espírito tem que ter Santo. Intimidade com Deus. Exatamente. Intimidade. E a intimidade vem através da obediência, da oração, do jejum e da palavra. Verdade. Meu irmão, eu e você, nós temos um chamado. E qual é o principal chamado nosso? É pregar o evangelho, é ganhar alma. Jesus Cristo ele fala em Mateus capítulo 9, versículo 37. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Meu irmão, Jesus Cristo está dizendo, muitas pessoas precisam de ouvir a palavra de Deus, mas poucos se prontificam ao falar, a programar, a espalhar, a pregar a palavra de Deus. Porque é através de pregar o evangelho que as pessoas se convertem, né? E o Espírito Santo convence aquelas pessoas do erro e eles se espertam para Cristo. Pregar o evangelho é tão importante que Jesus Cristo, quando ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e o primeiro pedido que Jesus fez, que aliás não foi um pedido, Jesus Cristo ele ordenou. Em Marcos capítulo 16, e o versículo 15, Jesus diz, ide, quer dizer, ide, não é um pedido, é uma ordenância. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho é tão importante, né, porque é o evangelho de poder, é claro. O evangelho é tão importante que Jesus, quando começou o seu ministério, em Marcos capítulo 1 e o versículo 15, ele diz, arrependei-vos e credes no evangelho. Pregar o evangelho é muito importante. Pregar a palavra de Deus é muito importante, porque através de pregar a palavra de Deus é que nós conseguimos trazer as pessoas para os pés de Jesus. E Isaías entendeu esse chamado. E ele falou, eis-me aqui. Eu tenho uma palavra comigo que diz assim, a Bíblia fechada ela é um livro, né? Um livro comum. Mas ela aberta é a boca de Deus falando com nós, é a voz de Deus nos enchendo de poder, de unção. Então assim, não adianta você abrir o livro, a Bíblia, e ler, só ler. A gente tem que abrir o livro, praticar, estudar, né? Exatamente. Porque Deus, ele pede pra gente tomar posse da palavra, pede pra gente ter mais sabedoria, porque é a mesma passagem que tem na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se você não conhecer a verdade pelo livro, pela Bíblia, você não tem outro jeito de conhecer. João 8,32. Conhecereis a verdade. Exatamente, porque hoje glória a Deus. A gente só pode conhecer a verdade que o Todo-Poderoso deixou pra gente conhecendo a verdade. Estudando. Só conhece a verdade estudando a Bíblia. Porque a gente tem a chave de ir pro céu. A gente tem o nosso caminho certo de ir pro céu, né? Então, em João tem escrito, conhecereis a verdade. Essa é o nosso... O mapa que conduz à salvação. Essa é a escada pro céu. Aleluia. Eu creio. Glória a Jesus. Meus irmãos, pregar o evangelho é cuidar
das almas. É verdade. É ter amor Ao próximo. pelas almas, pelo próximo. Que é o que Eu lembro... que o próprio Jesus pede pra gente ter. Exatamente. Eu lembro que quando Jesus ficou diante de Pedro, ele falou assim, ele fez uma pergunta 3 vezes consecutiva. Pedro, tu me amas? E Pedro falou, amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Repetiu, Amo, Senhor. Aí depois Jesus fez a mesma pergunta, Pedro, tu me amas? E ele respondeu, amo, Senhor. Mas Pedro, ele falou, tu sabes, Senhor. Né? Aí Pedro quis dizer, o Senhor sabe das minhas fraquezas, das minhas falhas, mas eu te amo. Aí Jesus falou, Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus está falando agora com você. Você me ama? Se tu me ama, prega o meu evangelho. Meu irmão, pregar o evangelho é uma coisa tão linda que quando nós pregamos o evangelho, Deus, ele nos abençoa cada vez mais. O evangelho é tão importante e Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, ela é cortada e lançada fora. Ei, quando você se apresentar a Jesus, que Jesus pedir os frutos, quantas almas você ganhou para mim? Eu e minha esposa, nós queremos falar assim para Jesus. Eu já perdi as contas, Jesus. Olha essa multidão aí. Foi nós que trouxemos para o Senhor. E grande será o nosso galardão, e grande será o teu galardão, se tu pensar e proceder desta maneira, valorizando então, priorizando então esse chamado de Cristo na tua vida. Nós temos um chamado, e esse chamado é para ganhar almas, é para pregar o Evangelho. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ser semelhante, né? Não, ser imitadores, né? Ser meus imitadores, né? É uma passagem que tem na Bíblia. É o apóstolo Paulo, que ele isso. fala em 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 1. Sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, em todo momento, a gente tem que agir do mesmo jeito que Cristo agiu aqui na terra. Porque ele foi caluniado, mas ele não se desmoronou. Exatamente. Se fortalecia cada vez mais, né, na comunicação, na oração para com Deus. Amando o próximo. Amando o próximo. Curando, ajudando em oração. Ele entendeu, né, o chamado de Deus para com a vida dele. E foi grande e está sendo grande o galardão dele no céu. O que eu entendo uma coisa é que assim, do jeito que Deus ele deu uma obra para Jesus fazer aqui na terra, uma missão, ele deu para todos nós. Porque somos imitadores de Cristo. Todos nós temos uma missão aqui. Então, aonde é que está a nossa missão? No livro, na Bíblia, né? Cada um tem que procurar a sua missão na Bíblia. Porque ele deixou certo. Cada um tem uma missão. Ele deixou a gente aqui como ovelhas e como pastores, né? Ser imitador deles. Então a gente tem que ser imitador dele, ajudando, buscando, amando o próximo. Temos que amar as almas. Se a gente vê um próximo precisando de ajuda, você podendo ajudar, ajude. Mesmo não podendo, vai estar agradando a Deus. Mesmo não podendo ajudar na condição financeira, mas em oração tem poder. E esse foi o ministério de Cristo, a oração, né? Ela tem poder. Ajudar ao próximo. Então, como a minha esposa Dai falou, né? O apóstolo Paulo, ele falou em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Cristo pregou o evangelho, Cristo ganhou alma, Cristo amou ao próximo e ainda ama ao próximo. Nós também temos este compromisso
de pregar o evangelho, de ganhar alma e amar ao próximo. Não foi para outra coisa que nós levantamos a mão para aceitar a Jesus, mas sim para ser imitador de Cristo. Quando nós levantamos a mão dizendo, eu aceito Jesus como meu Salvador, a Bíblia, ela nos ensina que nós somos substituto de Cristo nessa terra. Nós temos que entender o nosso chamado, como assim também o profeta Isaías entendeu o seu chamado. E o profeta Isaías começou um ministério de poder quando ele teve a experiência com Deus. Quer ter experiência com Deus? Pregue o evangelho, ganhe almas para Jesus. E quando você se dedicar no evangelho, quando você se dedicar a ganhar almas, que tiver tão envolvido com Cristo, você vai falar como Paulo, ele falou em Gálatas capítulo 2, o versículo 20. Estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha o envolvimento de Paulo com Cristo. O envolvimento, a intimidade de Paulo com Cristo estava tão grande que ele disse, estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ei, você tem um chamado. E a ordenança de Jesus para minha e para a tua vida é, ide por todo mundo. Marcos capítulo 15, Marcos capítulo 16 e o versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Onde você estiver, na sua casa, no trabalho, no ônibus, na rua, na praia, no comércio, onde você estiver, você é imitador de Cristo. Pregar o evangelho é tão importante, que Isaías fala em Isaías capítulo 52 e o versículo 7. Abençoados são os pés daquele que pregam a palavra de Deus. Meu irmão, é você pregando o evangelho, e Deus abençoando os seus passos. É você pregando o evangelho e Deus te abençoando. É você pregando o evangelho e Deus cuidando da tua família. Meu irmão, é você pregando o evangelho e Deus cuidando dos teus negócios. E eu lembrei agora de a gente dedicar ao evangelho, priorizar a palavra de Deus. Eu lembrei da passagem onde o próprio Jesus fala em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. É o que Jesus está dizendo. Enquanto a gente prioriza as coisas de Deus, Deus está priorizando a minha e as tuas coisas. Então assim, as coisas só dão errado nas nossas vidas porque a gente não prioriza. A gente esquece de Deus e lembra do mundo. Acha que o mundo ele tem várias coisas para nos dar, mas não tem. É só ilusão. A alegria, ela é passageira. Mas com Deus não, a alegria é permanente. É eterna. Porque Deus é fiel e verdadeiro. E no mundo de hoje, a gente tem que adorar a Deus. Sobre todas as coisas. A gente tem que honrar o nome dele. A gente tem que pregar ele a todos os momentos. Dar glória a ele todas as horas. Louvar a ele. Conversar com ele. Ser íntimo a ele. Sacrificar, que é o jejum. Pegar intimidade com Deus. Um jejum. Porque a gente fica íntimo com Deus. E mais próximo, mais cheio do Espírito Santo. Quem é que vai nos impedir se a gente estiver desse jeito? Ninguém. Então a gente tem que estar próximo de Cristo, íntimo com Cristo. Eu sou imitadora de Cristo. Eu quero abrir minhas mãos e dizer assim: é teu, Senhor. As ovelhas que eu cuidei. E esse mesmo pensamento que temos de ganhar alma, e nós nos dedicamos, quem nos acompanha no nosso canal vê a nossa dedicação para despertar almas para Cristo. Se você também tiver esse sentimento arder no teu coração, como arde no nosso coração, o amor pelas almas, pode ter certeza que o teu galardão será grande no céu. Veja só.
João capítulo 14 e o versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Ninguém vê ao Jesus. Pai senão por mim. Oh, aleluia. Você tem o dever, a obrigação de apresentar esse verdadeiro caminho às almas que estão perdidas. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Aleluia. Fica na paz do Senhor Jesus. E se você gostou desta mensagem, nos ajude, se inscreva no nosso canal. Deixa o joinha Astrogildo e Dai, mensageiro da palavra. Divulgue essa mensagem para que venha alcançar mais vida. Dê o seu joinha. Deixa e um comentário também. deixe o comentário. Pedido de oração, Faça a palavra. pergunta, pedido de oração, É, a porque gente vamos chama ter o aqui. maior prazer em responder as suas perguntas e orar também por você. Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus Aleluia. continue te abençoando Glória a hoje e Jesus. sempre em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.